E você vive, aprende e experimenta no corpo. E aonde você vive com isso? Você vive isso consigo mesmo. Então você tem uma vida aí dentro de você, com outro, todos aqueles da sua espécie que estão ao seu redor, com todas as outras formas de vida, que é o meio ambiente, e numa quarta instância, que requer um pouco de cautela, com o universo. Ah, Alex, falar de vida com o universo é baboseira. Horas, me diga o que seria a vida sem o Sol? E o que é o Sol se não uma estrela? Pequenininha, por sinal. Então, essas 7 facetas do existir, essas sete ideias de unificação, de encontro e reencontro, são base do meu trabalho que visam propiciar que os sentidos dos meus alunos sejam provocados. Sejam esses sentidos os 5 que a gente mais bem difunde e os sentidos sutis da mente, da alma. Base do meu trabalho é fazer as pessoas se curarem com a doença do tempo. Né? Essa perspectiva tão pífia do tempo e da existência. Afinal de contas, tem gente hoje extremamente vivendo no passado, um formando, como muitos aqui são da medicina, estão extremamente ansiosos com o futuro, uma ansiedade até boa, mas em alguns casos danosa. E outros tantos, por não dizer a maioria, completamente inconscientes do presente. Nessas 7 brincadeiras que eu estou contando aqui para vocês. E o Experiência visa utilizar das práticas dos saberes ancestrais com um propósito que eu tenho para entender o porquê que eu estudei tanto na matéria e estudo, né? Só aqui na sala deve ter uns 50 livros. Porque eu acredito piamente que não exista também a dissociação do saber ancestral com a ciência à nossa disposição hoje. Tudo aquilo que era dito há milênios atrás, em alguns casos, hoje nós temos estudos científicos extremamente importantes do ponto de vista das faculdades, das universidades, que corroboram, olha que coisa bonita, que não vão contra, vão a favor desses saberes ancestrais. E na minha opinião, essa coisa de impor o saber ancestral para manter tradição, assim como o pensamento cartesiano, que já não se sustenta, precisa ser revisto. Nós precisamos encontrar o saber ancestral com a ciência da Terra e fazer uma união em nome do bom viver. O que foi feito nas últimas décadas é o encontro desse saber quase que exclusivamente para alimentar uma indústria farmacêutica extremamente predatória e que perpetua o doente. Nesse sentido, eu viso, então eu tenho a formação nas práticas, como eu disse aqui, mas eu viso encontrá-las com a ciência, para que o meu aluno possa criar experimentações de uma outra maneira de viver. Porque basicamente nós temos 3 medicinas. O saber ancestral também acredita nessas 3 medicinas. A ciência da Terra ela é mais na última, mas eu vou tentar explicar alguma coisa a mais que isso. Nós temos uma medicina, que é um conjunto de saberes de viver,
que são preventivos. Quando você os pratica, você não fica doente. Nós temos um conjunto de saberes e práticas que são preditivos. Então, a ciência oracular, por exemplo, o estudo do sangue, no caso da ciência da Terra, ele diz pra gente que nós temos predisposições a determinados males, correto? E aí nós temos um conjunto de saberes que vai pegar a predisposição do aluno e corrigi-las para que ele não se adoeça, ele não fique mal. E por fim, nós temos a medicina curativa, que é quando o mal se instala e a gente precisa criar intervenções. Como eu não sou médico de formação, a medicina curativa eu realizo desde que a pessoa me prove que está seguindo todas as recomendações da medicina da Terra. E aí, num paralelo, a gente desenvolve práticas que vão fortalecer os campos sutis daquela pessoa no combate àquele mal. Que vai desde a psicossomática, a própria... Tem uma técnica que eu utilizo, que é ensinada pelo Ciro, chamada despertar das habilidades do inconsciente profundo, que é acordar o seu corpo inteligente e harmônico de cura, para que a própria inteligência dele faça com que você pensa e haja diferente para não ficar doente novamente. Fazemos aqui na sala, mesmo sendo um fitoterapeuta, aliás, eu acho que por ser um fitoterapeuta, eu vejo com inúmeras restrições as recomendações fitoterápicas com base em combate de doenças, porque uma erva é muito rica em fitocomplexos, alcaloides, flavonoides, ácidos e outros elementos. E aqui na sala eu trabalho com a fitoterapia não invasiva. E aqui, só para vocês entenderem, aqui até o álcool em gel tem planta. Esse álcool em gel, por exemplo, ele é com babosa, né? Eu faço os extratos de plantas em que nós vamos atuar no corpo físico pela corrente sanguínea, mas uma quantidade muito pequena, despertando a membrana celular para pegar o que é útil daquela planta, com as tinturas e extratos. E aqui, quando a gente toma o banho, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar em campo áurico, que são as energias dos nossos meridianos que dão uma forma mais sutil para o nosso corpo. Um campo bioelétrico, se a gente fosse falar o termo técnico. E esse campo bioelétrico, ele sofre uma profunda alteração, né? Possibilitando que a gente tenha um ganho de saúde. Eu trabalho com a aromaterapia, aplicada com a gemoterapia e a litoterapia. Então aqui tem rochas, cristais, ervas e óleos essenciais. E aqui o fato dela ser assim, eu aplico nos pontos, já fazendo a massagem com tuiná. E ainda utilizo a osmologia, que é aquela ciência terapêutica de entender o que o cérebro produz a partir de quando ele acessa a memória por um cheiro. Então a gente trabalha com os sprays e óleos de massagem também para provocar o sentido do aluno. É basicamente assim, você sente um cheirinho da vovó, você lembra do aconchego dela, e isso pode ressignificar toda a estrutura hormonal do seu corpo, né? Então eu atuo indiretamente em elementos presentes para que o aluno consiga reconhecer o que dele está dissociado da natureza. Porque nós acreditamos que todos aqueles que estejam harmonizados com a natureza estão num estado daquilo que a gente acredita como saúde integral. Dúvidas?
Tô falando aqui igual o Homem da Cobra e eu acho que eu paro meia-noite se vocês não me interromperem, tá? Por enquanto, sem dúvidas. A Evani tá entrando. Evani. A Evani é uma professora da vida também. Boa noite. Salve, salve. Portanto, trazer esses elementos, ainda que micro, ainda que antropomorfizados pelas nossas ações, mas com o aspecto mais natural possível, mais do que provocar qualquer alteração biológica, é despertar no aluno o fato de que uma experiência de amor surge da experiência do cuidado. E ela se inicia quando você aprende a se cuidar. Para nós é sinônimo o autocuidado do auto-amor. Né? Alex, mas eu faço isso aqui para os alunos, né? Mas e a gente que está aqui dentro de casa, na pandemia, não pode malemar ir aí na sua sala, buscar um atendimento? Como que a gente faz? Bom, aquilo que você é, se a gente fosse quebrar você em pedacinhos, cada vez mais sutis, você vai ver que você é um pouquinho de massa, muito pequena, que sofre descomunalmente a força da água, da terra, do ar e do fogo. E que essas forças se aglutinam com um pensamento e formam esse corpo lindo que vocês têm. Se a gente fosse trocar em miúdos, é basicamente isso. Todas as sabedorias ancestrais convergem para essa compreensão de que os elementos são forças fundamentais da criação e da nossa saúde, do nosso funcionamento. E nós desaprendemos a funcionar, a se integrar, a criar interatividade entre nós e as forças da natureza. Muita gente tem hoje inflamação, estresse, insônia, sono fraco e N outros males que, se a gente fosse dar um diagnóstico coeso, a gente vai ver que é desconexão com a natureza. E isso é tão sério e tão importante que eu trouxe estudos para falar um pouquinho só sobre isso com vocês. Um deles, do Einstein, um hospitalzinho importante que a gente tem no Brasil. Né? Vocês que estão... Acho que todo mundo aqui que faz medicina quer trabalhar lá. Né? E a Elisete Leão, que é uma pesquisadora das práticas integrativas do Einstein, ela quis entender como que o processo de desconexão com a natureza e reconexão com a natureza afetava pacientes com câncer. Olha que coisa insana, galera. Ela pega 28 mil imagens da natureza, e ela faz um experimento com 2.000 pacientes de câncer, aonde ela apresenta essas imagens como slides. Logo após o paciente receber o tratamento da quimioterapia. E ela consegue quantificar e qualificar que as pessoas começam a reagir mais forte ao processo pós, quimioterapia, pelo simples fato de terem contato visual com imagens da natureza. Esse estudo eu tenho o link, posso disponibilizar para vocês, eu acho que vocês vão gostar bastante de ver, né? Ela faz isso com 78 pacientes e consegue comprovar índices de melhora qualitativa e quantitativa na saúde desses pacientes. Um outro doutor, chamado, eu tenho o nome dele aqui, James Oschman,
doutor em biologia pela Universidade de Pittsburgh. Sou péssimo em inglês. Pittsburgh, enfim. Ele é um especialista em medicina integrativa. E ele faz um experimento onde ele pega pacientes com inflamações crônicas e coloca esses pacientes com os pés na terra. E ali ele faz medições, também tem o link desse estudo para mostrar para vocês. Ele faz medições com raios infravermelhos e consegue ver que existe um fluxo de elétrons que interage com o corpo, reduzindo e, em muitos casos, tirando a inflamação dos pacientes, pelo simples fato desses pacientes recolocarem os pés na terra. E aqui você que está aí dentro de casa, que está aí sofrendo, que não vai poder pular da cachoeira nem nadar no mar por conta da pandemia, pega teu vaso, pega um cantinho do seu jardim. Se você mora em apartamento, pega um vaso, aqueles vasos tipo floreira. 10 minutos por dia, não precisa mais que isso. Pés descalços, coloca teu pé na terra. Sinta teu corpo. Nós carregamos uma carga eletrostática que a nossa musculatura tende a enrijecer. E musculatura rígida, doença. Pela simples carga eletrostática. E não vou falar a parte energética, para não falar demais. Formas pensamento, cargas densas dos ambientes que você vai, e por aí vai. Só de colocar os pés na terra, o teu corpo libera essas tensões. Afinal de contas, nos pés, nas solas dos pés, nós temos terminações de meridianos que nos conectam que conectam fluxos de energia com todo o corpo. Algo muito bem difundido, inclusive, pela medicina chinesa. E aí o seu corpo reage com os elétrons e os micro-organismos da Terra, o seu corpo volta ao estado natural. Você veio da natureza, você tem curiosidade inata pela natureza. E aqui eu estou provando para vocês que a ciência da Terra comprova os efeitos terapêuticos dessas práticas. Para que ficar inflamado a ponto de ter que tomar um remédio? Em alguns casos é só o remédio que vai tirar. Mas para que viver para ficar doente? Não é? Uma outra prática terapêutica que aqui comigo, como eu falei, eu tenho lado, eu tenho meta. Se o aluno não cumpre, ele para de fazer o processo comigo, porque ele precisa aprender. Inegociavelmente, a não ser que a pessoa tenha problemas de pele, a ciência fala de 15 a 20% do corpo. Comigo é inegociável, é tórax para fora. Mulheres sim é topless, se puder, ou um bustizinho, uma blusinha. Homens é sem camisa. Assim como eu disse para vocês no início do encontro, para a gente falar de manutenção da nossa energia e da nossa saúde, precisa de 15 a 20 minutos de sol. Só o negro, que eu mando ficar uns 30 minutos, porque ele tem muita melanina, precisa de mais tempo para sintetizar a vitamina D. Para que tomar um monte de suplemento que acaba com o intestino da gente? Vitamina D possibilita que a gente coloque cálcio no organismo, que a gente cresça, se mantenha forte. Vitamina D trata a depressão. Você não precisa comprar nada, o sol está aí. E a ciência já prova que, inclusive, eu faço isso na hora do almoço, por conta dos saberes, mas a ciência prova 15 minutinhos na hora do almoço. Se tiver agressivo um pouquinho antes da hora do almoço, escancara, olha para o sol, sente a força dele. Na questão energética, tem energias que não fluem pelo seu meridiano e que o fóton solar queima, cauteriza feridas energéticas. Tomar sol é importantíssimo para a saúde. E aqui é base para o aluno falar de manutenção energética comigo. Aqui na casa onde a gente atua tem um jardim. E aqui nós temos a Gracielia,
a Manuela, a Tânia, que são alunos que já fazem práticas aqui comigo. E sim, a gente arranca, manda tirar o chinelo e se pisar lá. Não faça outro lugar se não for na terra. Né? Então eu falei da terra, falei do fogo. O outro elemento, o ar. Aqui eu tenho um exemplar que eu separei para mostrar para vocês. Vocês já pensaram que a gente pode cultivar o ar que respira? Já que é tão evidente, está tão em evidência a questão do Covid, pulmão e ar puro. Um vasinho como esse, no meu aqui tem meus cristais, tem cascalhos. Aqui, gente, ó, tá plantada uma espada de São Jorge, né? A ciência já provou que essa é uma planta que ela se alimenta do cádmio, do chumbo, do níquel, presente nas fumaças dos carros que chegam até nossas casas pela poluição. É uma planta que precisa de pouca luz, cuidados básicos, ela cresce até dentro da água, e ela, só por você ter ela dentro de um quarto ou numa sala, ela já vai purificar o ar que você respira. O fato dela ter muito metal pesado presente, inclusive isso a faz dela venenosa, ela é uma planta boa para se ter onde você usa muito celular, porque ela absorve parte da carga eletromagnética, diminuindo a influência das ondas do celular no corpo. Tem a outra planta que eu falei para vocês, que eu posso falar para vocês também, sem contraindicação, principalmente as mulheres, que são a maioria aqui. Meninas, cultivem babosa em casa. Babosa, você pode tirar as laterais dela que contém ali ácidos que não fazem bem. Pega a babinha da babosa, congela. Usem parte dessa babinha que tem na babosa, aquele gelzinho, passa no rosto, passa no cabelo. Babosa tem propriedades calmantes. A Anvisa recomenda sem restrições no memento fitoterápico deles. Babosa trata caspa, babosa diminui queda de cabelo, babosa hidrata. E a babosa, ela é o indicador de qualidade do ar. Se você tiver uma babosa e ela fica marrom, você tem que limpar o ar de onde você está, porque ele está poluído. 2 dias só ela fica marrom. Se as pontinhas dela ou ela aparecem... Então ela é um indicador de saúde e um maravilhoso... Não vou nem chamar de remédio, vou chamar de tratamento que a gente tem dentro de casa. Você passa a babosa aqui, ó, no meio do seu peito, no meio do seio aqui, do peito. Pega aqui, ó, essa parte do dedão. Essa aqui. Pega o gelzinho da babosa. Se você fizer massagens no sentido horário, acho que para vocês aí, tá horário. No sentido horário, pele com pele, vocês vão se acalmar em 2 minutos, vocês vão passar a respirar melhor e ter menos crise alérgica. E esse é tão gostoso de falar, porque a Anvisa, com a preocupação com os fitoterápicos, ela lançou mementos, que eu tenho PDF, depois eu posso disponibilizar, Tainá, você pode passar para todo mundo. O que são esses mementos, né? São literalmente receitas fitoterápicas que a Anvisa permite que a gente faça dentro de casa, pois elas estão comprovadas por experimentos científicos. Inclusive em relação à dose, à procedência. Se você arrumar plantas de qualidade e fazer daquilo, você vai poder fazer tratamentos com a orientação de um órgão de saúde do governo. E aí você não precisa ficar procurando na internet, quero tirar dor daquilo, Pelo amor de Deus, fujam disso. Fitoterapia é muito séria. Né? E aí a gente prefere atuar. Então você pode aprender a cultivar, como eu te dei aqui 2 exemplos, o ar que você respira e parar de respirar tanta coisa tóxica que a gente respira todos os dias.
E por fim, não menos importante, talvez o mais importante. Médicos, quantos por cento nós temos de água no corpo? Pelo menos 75%? No meu caso, que eu sou gordinho, deve ter uns 85%, 90%, mas tudo bem. Dr. Masaru Emoto, depois vocês pesquisem, ele faz um experimento com água. E nessa água, ele começa a transmitir informações para a água, em forma de música. Viu, gente, que escuta funk? Música e palavras. E aí ele começa a entender qual que é a relação dos efeitos da música nas moléculas de água e o efeito de palavras, como amor e ódio. Música clássica e músicas tocadas sem ritmo, sem nada, que eu acho que foi a Anitta que ele colocou para Tô brincando. A pessoa que gosta da Anitta não fica brava. Mas ele coloca músicas desconexas e ele pega a molécula de água e olha no microscópio. E vocês vão ter as fotos da molécula de água em harmonia com a palavra ou a música pela qual ela ficou exposta e a molécula de água com palavras de ódio e músicas desconexas. Como a molécula não se organiza, fica parecendo um bichinho e a outra fica parecendo aqueles flocos de neve, visto? Aqueles formatos de flor. Então ele prova cientificamente, ainda que debatível os experimentos, mas ele prova que a água sofre alteração àquele elemento que você está exposto. E se eu acredito que você toma banho todo dia, você pode renovar suas energias e reestruturar o seu corpo naquilo que aqui no Eu Experiência eu chamo de banho meditativo. Que não é ficar babando debaixo do chuveiro, que a gente vai acabar com a água do mundo e com a energia elétrica. Mas durante o seu banho, com a interação que a água provoca no teu corpo, você fazer com que ela não limpe só o seu físico, mas que ela possa reestruturar, a partir das moléculas de água, as suas células. Porque no banho você passa por um processo de renovação. Então, só de você tomar um banho, podendo dizer, eu me amo, eu agradeço, meu perdão àqueles que eu feri, muito obrigado pelo meu dia, que põe a mão no órgão que você tem algum mal, algum desconforto, passa a água também banhando para renovar aquela região, falando com ela. Usa do banho para fazer terapia consigo mesmo e conversar consigo mesmo as coisas boas que o mundo não quer mais te dizer. Na rua a gente só está escutando o que não presta. E aí você renova a vibração e a molécula de água de todo o seu corpo, fazendo resultados maravilhosos. Outros experimentos, eu tomo água num vaso. Desculpa, gente. Outros experimentos, voltados inclusive para a seara religiosa, já provaram o quanto que a água fluidificada em centros espíritas, sabe aquela aguinha que eles dão lá, quem vai no centro espírita? Que aquela água, ela consegue mudar o pH do organismo. E eu estou falando da água espírita porque ela foi um objeto de estudo, mas até aquela água que você pode pôr em cima da TV da igreja evangélica, se bem vibrada, a água que você toma, ela muda a estrutura, inclusive do nosso pH, tornando mais alcalino o corpo. Então, a nossa interação com a água precisa ser repensada, não só do ponto de vista da sustentabilidade, bem como dessa água que é o principal nutriente da nossa vida. E, sinto te dizer,
Você que acha que tem um corpinho só, um cérebro só, um coração só, você está enganado. Todo o seu corpo tem inteligência e te ouve. E pode ser reestruturado quando você passa a ressignificar não as ideias, virar hippie, vender coco na praia, mas é você provocar em si experiências novas de aprendizado, que era muito do que a gente tinha quando criança e perdeu. Criança não queria nada, ela queria ser. Aí a gente cresce e quer só ter. E aí fica tudo doente. Então a experiência de renovar a nossa interação com a natureza, nos âmbitos mais simples, como eu acabei de ensinar, aos mais sutis, e entender como que a gente integra aquilo que a tua alma está vibrando, porque você sabe que a tua alma vibra, você sofre porque você não corresponde a ela. Aquilo que você está pensando, que está codificado na tua cabeça, que já não está te cabendo mais. Aquilo que você está fazendo. A forma com a qual você age perante a vida. Para você entender que existe uma relação que precisa de amor e carinho consigo mesmo, com os outros, com o meio ambiente e com o universo. A experiência usa livro, mato, muita fala, lição de casa e a seguinte pergunta. As duas perguntas fundamentais. Três perguntas fundamentais. Quem é você? O que você está fazendo para aprender sobre a vida e aonde você quer chegar? E a gente, com base na curiosidade sobre isso, desenvolve toda essa brincadeira gostosa, porque se curar, se transformar e integrar-se tem que ser prazeroso. De sofrimento já basta o que te trouxe até a minha sala. É isso um pouquinho do que eu faço. Agora eu posso responder o que vocês quiserem. Nossa, Alex, foi sensacional. Muito obrigada. Alguém tem alguma dúvida, gente? Eu não tenho uma dúvida, mas eu queria elogiar, falar que é um assunto super diferente, que super contribui para a nossa formação e para a formação de outras pessoas. Eu acho extremamente importante a gente saber que a saúde em si não é só o medicamento ou só aquilo que você vê no físico, mas sim o aspecto geral. Então eu achei muito importante, muito legal. Muito obrigada. Estou aberta aí a tentar coisas novas para melhorar todo dia. Tá certo. Caso vocês queiram conhecer, depois aí a Tainá tem meu contato. Eu dou uma anamnese para vocês com base na fundamentação do que a gente realiza aqui, para vocês brincarem um pouquinho, e faço um banho fitoenergético para vocês na anamnese aí como brinde. Só me procurar depois aí. Nossa, vai ser demais. Não esse resto de semana, né, que a gente entrou em lockdown. Depois Esperar um pouquinho. Mas eu acho que agora, nessa fase que a gente tá, é fundamental a gente saber se reconectar, fundamental para cuidar da nossa saúde no geral, mental principalmente. Acho que quem tem o hábito de estar na natureza, ter esse contato, sabe o quanto é importante, tipo, e quanto o nosso nível de estresse diminui quando a gente tem esse contato, quando a gente pode distrair a cabeça com isso e se manter mais centrado. Sim. Os antigos diziam, Tainá, Beatriz e pessoal, vocês já viram algum benzimento que chacoalha a folhinha? Eu tenho um curso que a gente desenvolve que chama o Segredo das Folhas, que a gente une a sabedoria do uso das ervas antigas com os usos atuais. Muito se fala que esse sacudimento, aquelas benzeduras, tinha um efeito muito terapêutico e gostoso em nós, né? Aí vão os caras da ciência e descobrem o seguinte, que quando a planta se agita, que ela pode ser agitada pelo vento, por algum animal que pousa nela, seja inseto ou maior, a planta produz como mecanismo de defesa fito-hormônios.
E aí consegue se compreender sem muita clareza. A ciência está começando a ver isso agora. Por que que o que existe no ambiente natural você não encontra em outro ambiente? Porque a interação é tão complexa desses elementos e as plantas se agitam e produzem esses fito-hormônios. Isso vem no nosso cérebro, no sistema límbico, no sistema nervoso central, reorganiza o funcionamento do nosso corpo para com aquele meio, que é o meio de onde a gente veio. Então, só de estar na natureza, em qualquer ambiente, o que você respira e o que você toca lá, você não toca em outro lugar, e é remédio, de verdade. Eu tenho uma experiência que eu morei uma época em São Paulo, então eu lembro que na época que eu morei em São Paulo, meus pais estavam morando numa chácara, e assim, totalmente no meio da natureza. E eu falava, mãe, eu olho para o céu, eu não vejo o céu azul, eu olho para os lugares, eu não vejo árvore. Eu tinha que voltar para casa dos meus pais todo final de semana e era assim, meu escape, senão eu ficava louca. Eu tentei morar em São Paulo 2 vezes, não dá. rolou. Eu também, para mim não. Não rolou. Muito bom. Eu quero agradecer de coração a oportunidade que vocês me dão. Desculpa quando eu falo, eu desembesto aqui. Desculpa se eu os enchi demais. E fica aberta aí a possibilidade de vocês conhecerem meu trabalho com a experiência. Né? Aqui tem um búfalo branco, mas ali tem um Jesus, um São Germano, um São Francisco, um Buda. Tem uma galera dentro dessa sala aqui que eu troco uma ideia com eles. Boa obra da minha amiga Tânia, inclusive. Tá aqui. Então é isso, pessoal. Façam com um pouquinho que você tem dentro de casa esse processo de reconexão. Uma plantinha, muda o jeito de tomar banho, faz o pé na terra, que vai ser maravilhoso para suas ansiedades aí com a formatura. Tá? Vocês estão muito tensos. E tomem sol, vai ser muito gostoso. E importante, inclusive, para a gente passar essa fase negra que a gente está vivendo aí. Alex, muito obrigada novamente. Foi muito bom, foi muito legal esse encontro que a gente teve. Espero que a gente consiga ter outros, ter um presencial. Pode chamar. E então aí, muito obrigada a todo mundo que participou também. Para quem não conhece, a gente tem o nosso Instagram, que a gente vai ter outros encontros abertos também para quem quiser participar. O Instagram é Lapique. Deixa eu só confirmar aqui. Acho que é Lapique Espaço RP. Isso. E a gente sempre vai disponibilizar os links lá, é só clicar. E o nosso próximo encontro vai ser sobre constelação familiar. Quem tiver interesse está convidado. Viramos. Axé, obrigado. Muita vida para vocês. Fiquem com Deus.